Tá. Ok. Oi, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar da OSRA. Esse webinar é sobre os recursos principais dos drivers programáveis da OSRA. E antes de eu passar a palavra para o engenheiro Paulo Camargo, eu quero explicar para todo mundo como é que funciona essa plataforma, ok? Ela é bem fácil. E eu sei que há muitos de vocês que já têm participado de outros webinars que a gente está fazendo no mundo, mas há sempre algumas pessoas novas nessas andanças, tá? Assim, eu espero que vocês tenham paciência para me ouvir pela enésima vez e explicar como é que tudo se processa, tá? Vocês já estão vendo aí do vosso lado direito o bate-papo, e é precisamente através do bate-papo que vocês vão poder interagir conosco, tá? Vocês não vão poder falar conosco de outra forma que não o bate-papo. Durante a sessão, vocês vão poder colocar todas as questões que vocês quiserem, mesmo durante a sessão. Nós vamos fazer pausas periódicas, em que o Paulo vai responder para as vossas perguntas. Aí não há problema nenhum, vocês façam todas as questões que vocês quiserem, tá? E de X em X tempo a gente vai dar uma paradinha, tá? E a gente vai responder para vocês a todas as dúvidas que vocês, entretanto, vão colocando aqui no chat. Entretanto, também, se por acaso vocês tiverem algum problema com o áudio, eu peço que vocês chamem a vossa atenção para o vosso lado esquerdo. Vocês têm aí um botãozinho que diz áudio bem por baixo da foto do Paulo. E se vocês clicarem aí, vocês vão ver que tem uma opção para vocês poderem ligar conosco através de fone. Vocês podem fazer isso, não tem qualquer custo para vocês. A única coisa que faz é aligeirar a vossa banda larga. Assim, aqueles que têm uma banda larga mais reduzida, tá? Uma conectividade mais reduzida, podem ficar com uma parte em conexão normal para visualizarem tudo, para falarem conosco através do chat, e ouvem através desse telefone, tá ok? Mas não há nenhum custo acrescido para vocês. Aquilo que eu também queria dizer é que, bem no finalzinho, nós vamos colocar aqui no canto inferior esquerdo a apresentação que o Paulo vai fazer e mais alguns documentos para vocês poderem baixar. Em relação a esses documentos, eu estou colocando aí também o certificado de participação nesse webinar, que, como sempre, não tem o nome de ninguém, tá? Porque, obviamente, há muita gente que se inscreve e não é possível colocar o nome aqui para todo mundo baixar o seu. Assim, aquelas pessoas que precisam ou que querem que o certificado tenha o seu nome, por favor, peço que me enviem um e-mail. Eu já vou deixar aí no chat o e-mail para onde vocês devem enviar, tá? E eu faço esse certificado com o nome que vocês me indicarem no e-mail. Eu peço, por favor, que não coloquem no bate-papo, porque depois de fechada a sessão, eu não vou ter acesso, tá? Só mesmo por e-mail eu vou poder resolver esse problema para vocês. Mais coisas, eu acho que é mais ou menos isso, portanto é tudo bem fácil, como vocês estão vendo. Eu vou então passar a palavra para o Paulo. O Paulo Camargo, ele é engenheiro mecatrônico, atuante na área de iluminação nos últimos 3 anos, sendo que atualmente ele é gerente de produto de drivers LED, reatores e automação na OSRA. Antes disso, e durante 5 anos, o Paulo trabalhou na área da automação. Assim, eu vou passar agora a palavra para o Paulo e desejo a todos um bom webinar, tá? Até já. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo aí por estar dedicando um tempo para ficar aí por dentro das novidades, então, que a OSRA vai estar apresentando através desse webinar. Tá? Reforçando, espero que todos fiquem à vontade para enviar perguntas através do chat aí, então, entre os tópicos, eu vou fazer uma pausa e tentar responder a todos na medida do possível, tá?
Como mencionado pela Ana, hoje a gente vai estar apresentando de forma bem rápida e dinâmica os principais diferenciais e vantagens de se utilizar os drivers programáveis da OSM. Também vamos tentar compartilhar com vocês algumas ideias de como vocês podem sair um pouco das soluções mais comuns vistas hoje no mercado e tudo mais, e passar a oferecer para os seus clientes, ou até vocês mesmos, em algum momento, como clientes, possam exigir ou solicitar para os fornecedores de vocês algumas soluções um pouco mais diferentes, que não são apenas aquelas que levam em consideração iluminar, mas que vocês também consigam entregar algo a mais, como, por exemplo, uma luminária que consiga manter o fluxo constante do início ao fim da vida útil. Que é isso, né? Então, uma luminária que vai conseguir entregar o mesmo pacote de luz do início ao fim da vida útil. Isso é possível com a utilização do nosso driver programável, que vai fazer a compensação automática da perda do fluxo natural da luminária, né? A depreciação com o tempo. Tá? A gente vai tentar deixar vocês todos mais familiarizados com esses e outros recursos aí que são diferenciais nos nossos drivers programáveis. Em breve a gente vai ter outros webinars, então muito provavelmente a gente vai incluir algum que seja mais específico para explicar o funcionamento dos drivers em si, o funcionamento, as características técnicas. Então, na medida do possível, aí, se vocês puderem, nos deixem a opinião de vocês para a gente saber e tentar direcionar melhor as próximas apresentações, tá? Hoje nós vamos cobrir esses tópicos, tá bom? Então, a gente vai começar rapidamente pelos principais componentes de uma solução de iluminação ou uma luminária, vamos dizer assim. E na sequência eu vou mostrar os tipos mais comuns de drivers e características superficiais que diferenciam esses drivers, tá bom? E depois nós vamos entrar nos drivers programáveis especificamente e os principais recursos que estão disponíveis nesses drivers. Então, esses são os principais componentes, né, basicamente. A gente dividiu aqui em 4, esses principais. Nós chamamos de corpo da luminária, lentes ou difusores, módulos de LED e o driver. Tá? Então, o corpo da luminária, sendo responsável pelo design, estética da luminária, né, suporte, base mecânica e a dissipação do calor. As lentes ou os difusores responsáveis pela distribuição de luz e controle do ofuscamento, os módulos, que são os responsáveis pela luz, e os drivers. E aí, então, os principais pontos que os drivers cobrem são alimentação, controle e comunicação. Então, nós vamos focar hoje nos drivers, especificamente aqui, e os principais tipos de driver. Então, os drivers se diferenciam quanto a, basicamente, a gente dividiu também em 4. A forma, a tensão de entrada e saída e a parte de controle ou comunicação. Tá bom? Então, a tensão aí, né, ou a forma, vamos começar pela forma. A forma pode ser linear ou compacta, a entrada pode ser uma tensão baixa, tensão alta ou até mesmo um bivolt. Para a saída, nós temos então as tensões constantes, então drivers de tensão, que serão mais utilizados para alimentar filtros de LED, e esses dispositivos que utilizam tensão constante, e os drivers de corrente constante, que são os mais utilizados aí, né, para luminárias comerciais e tudo mais. E a parte de controle, então o on-off, DALI, e o 0 a 10 e o corte de fase. Então nós vamos focar na parte do controle, nos drivers programáveis especificamente. São basicamente os drivers DALI e o 0 a 10.
Essa é a imagem da nossa ferramenta de programação. Eu coloquei ela aqui porque nela nós temos a oportunidade de visualizar todas as principais funcionalidades e fica de forma mais fácil de vocês poderem enxergar todas elas. Claro, eu vou passar por cada uma delas rapidamente, eu vou tentar deixar o máximo nesse curto tempo de espaço aí, né, esse espaço de tempo curto, tentar deixar todos familiarizados com os nossos diferenciais aí dos drivers programáveis, tá? Então, nós temos a programação da corrente, alguns recursos especiais, ajustes de dimerização, saída auxiliar, temos a proteção térmica do LED, fluxo constante, indicador de vida útil. Vamos começar falando da programação da corrente. Esse primeiro tópico, programação da corrente, os nossos drivers programáveis, eles possuem um range de corrente para que seja possível ajustar o driver para cada aplicação específica, certo? Hoje, muitos dos nossos clientes já utilizam essa função, por exemplo, para alguns casos onde um prédio ou ambiente onde será submetido à aprovação do LEED. Então, um ajuste preciso da corrente pode fazer com que você atinja exatamente o consumo necessário para obter essa certificação do LEED. Tá? O que é bastante importante também é que esses drivers auxiliam bastante na logística. Então, você teria um driver só para atender uma gama bem grande de aplicações. Então, isso facilita bastante. Outro ponto bastante importante é que, como está aqui até demonstrando, os LEDs hoje não são todos padronizados. Então, nós temos LEDs com correntes um pouco diferentes uns dos outros. Então, com um driver que você consiga ajustar a corrente, você consegue cobrir todas essas operações, todas essas correntes, todas as aplicações, ou as principais. No nosso software isso é bem simples, o ajuste. Então, é claro, cada driver, a corrente é diferente, né? Então, cada driver a gente tem um range de corrente específico. Não são todos os drivers nossos que são programáveis, mas nos drivers programáveis é muito simples fazer esse ajuste. Você pode colocar um valor customizado, uma resolução de até 1 mA, ou escolher nessa listinha ao lado as correntes que nós já temos disponíveis para serem selecionadas. Isso cobre basicamente esse primeiro tópico da programação da corrente de saída. A gente tem alguma pergunta? Paulo, existe uma pergunta assim, uma pergunta do Leonardo Torres Menezes, mas antes eu vou pedir para você ou colocar o seu som um nadinha mais alto, ou porque há pessoal aqui que está com dificuldade por causa de parecer um pouco abafado e também um pouquinho baixo, tá? Portanto, vê se você consegue aí do seu lado regular isso um pouquinho mais. E depois a gente pode retomar aqui com a pergunta do Leonardo Torres Menezes. Faz aí um teste para nós, só para ver se o som ficou melhor. Ok. Melhorou? Pessoal, que tal? Ficou melhor? Não? Sim? A pessoal que disse que tá bom. Então a gente vai continuar, tá, gente? Então, aqui a questão do Leonardo Torres Menezes é se alguma observação sobre o sistema de aterramento ser usado, TNS e TNC. Olha, os nossos drivers, em grande parte, são classe 2. Então, eles são aterrados diretamente com a carcaça. Agora, assim, especificamente qual o melhor método de ser aterrado, não que tenha muito correlação com a parte da programação da corrente de saída, mas a gente pode entrar nesse tópico mais para frente ou em algum outro momento. Mas... Paulo, eu vou pedir que você deixe falar só um pouquinho mais alto, talvez isso resolva a questão do abafado do som para o pessoal, tá? E pronto, vamos dar seguimento, tá ok?
Ok. Obrigada. Ok, dando continuidade aqui então, vamos falar dos recursos especiais e dos ajustes de dimerização, tá? Primeiro aqui nós temos a dimerização 0 a 10, tudo bem? E os nossos drivers, eles oferecem a opção de configuração para dimerização de até 1%. Esse é um diferencial bem interessante, porque o comum é que os drivers dimerizáveis 0 a 10 tenham a região ativa de dimerização até 10%. Então, nós temos aqui a dimerização, a possibilidade de seleção em alguns dos nossos drivers, que é possível selecionar até 1% da dimerização. O que isso significa? Você selecionar que ele possa dimerizar até 1%, quando o sinal de controle do 0 a 10 fizer a solicitação para que seja dimerizado, ele conseguirá dimerizar até 1%. Mais do que isso, nós temos também a funcionalidade do dim to off, nós chamamos. Quando essa função está habilitada, a saída do driver pode ser desligada. Então, isso é mais do que até chegar só a 1%, né? Então, você consegue dimerizar a luminária para zero mesmo. O que isso ajuda bastante, né? Você elimina aquela necessidade de ter algum dispositivo externo para fazer a ligação ou desligar a luminária. Você consegue fazer isso a nível lógico. Muito parecido com o que a gente consegue fazer no DALI. Então, através do sinal 0 a 10, a gente consegue fazer a mesma coisa. Tá? Outra funcionalidade aqui também é o Soft Start. Tá? O Soft Start, quando programado o driver para habilitar o Soft Start, o driver vai levar aproximadamente 3 segundos para atingir a corrente de saída programada, ou para atingir o fluxo máximo. Então, de uma forma suave, o driver vai fazer a luminária a partir do zero e chegar no nível máximo em alguns steps. Então, vai dar aquele efeito de dimerização bem suave. Isso é bem interessante também. No software, fazendo a programação aqui do nível mínimo de dimerização, você consegue visualizar também o comportamento da dimerização. Tá? A gente tem alguma pergunta nesse tópico, Ana? Sim, temos duas questões. Uma do Luiz Carlos Rezende, que pergunta se para a quadra esportiva ou estádio de futebol os drivers são os mesmos. Desculpa, essa é a Ana, primeira. sua voz cortou, eu não entendi. Para a quadra esportiva ou estádio de futebol, os drivers são os mesmos? Nós temos diversos tipos de drivers, né? Nós temos drivers com proteções diversas, então desde IP20, IP64, IP65, IP67, mas considerando o ambiente externo, nós temos como opção aí drivers de IP67 ou IP66 para serem utilizados nessas áreas, tanto na quadra esportiva, se for um ambiente aberto, quanto no estádio de futebol. É claro que os drivers vão ser escolhidos de acordo com a potência da luminária e diversos outros pré-requisitos, né? Mas nós temos soluções para os dois ambientes e, em alguns casos específicos, eles podem até ser os mesmos drivers, sim. A outra questão é do Jorge Nogueira, que pergunta se essa função do Soft Start não está em desacordo com a recomendação de não usar dimmer em lâmpadas fluorescentes. Essa função Soft Start, aqui a gente está falando basicamente dos drivers de LED, né? Esses drivers são utilizados para luminárias LED, todos os dispositivos aí para iluminação, para soluções, onde a gente tem então essa possibilidade de utilizar a dimerização. A gente não vai estar utilizando esses drivers então para soluções com lâmpadas fluorescentes. Então, se existe alguma norma que diga que não pode ser dimerizado em algum momento, no início, na partida, uma lâmpada fluorescente, não vai ser esse o caso.
porque esse driver vai estar sendo utilizado com lâmpadas LED. Ok. O Bennett está perguntando se o software de programação dos drivers que você, Paulo, está usando, se vai ser disponibilizado ou não. Eventualmente, se calhar, a gente pode escrever aqui o link para o pessoal poder baixar. Eu creio que é de uso gratuito, certo? Correto, esse software é disponível gratuitamente, a gente pode compartilhar o link, enquanto a gente Será vai que falando, eu você posso até pode encontrar ele escrever? aqui, ou... Se tiver o link por aí e der para você colocar aí no chat, o pessoal já... Ou se você me disser Claro. o nome, eu procuro aqui desse lado. Tá, eu estou já aqui, enquanto a gente está falando com o pessoal aqui também, eu vou ver se eles já me mandam o link e eu já compartilho com você e você pode deixar na área de download ou alguma coisa assim, o link fácil para o pessoal poder fazer o download, tá bom? Tá ok, tá ok. Entretanto, a gente tem aqui uma outra pergunta do Leonardo Torres Menezes, que pergunta se o software é compatível com os sistemas operacionais mais utilizados. Sim, sim, o software é compatível com Windows, então não teria problema estar utilizando esse software com sistemas aí padrões mais utilizados. Os requerimentos do sistema são bem básicos, então a solicitação é uma memória aí de 512 MB de RAM, processador comum. Então, é claro, a gente precisa utilizar uma porta USB e algumas outras características, mas nesse link que a gente vai compartilhar, vocês conseguem, acho que a gente vai compartilhar até 2 links, eu acho que fica melhor. Um outro link demonstrando como que é feita a utilização do software ou a conexão com os drivers, mas o sistema solicitado não é nada fora do comum, tá? Wagner Rogério, em relação ao software, já, como você viu, a gente já vai providenciar os links, tá? E aí você pode baixar. Em relação o José Carlos Tavares Ribeiro está perguntando como é que o driver é acessado pelo software, suponho. Pelo software, é isso mesmo. Existe um cabo USB muito parecido com os cabos que são utilizados em impressoras. Na verdade, é o mesmo cabo. Então, você conecta esse cabo num aparelho que nós temos, chamado OT Programmer, e com esse aparelho a gente tem a interface com o driver. Tá? E aí, é dessa forma que a gente consegue acessar o driver e realizar as programações. Olha, eu já tenho os links aqui. Como que a gente faz? Eu te passo os links e você compartilha no final? Olha, você pode escrever já aí no chat, não há problema nenhum. Se você não quiser, pode me mandar por e-mail e aí eu coloco depois e envio para todo mundo. Não há problema, é como vocês preferirem, tá? Tá bom. Alô? Tá bom? Oi, tô te ouvindo. Paulo, A gente oi. A gente consegue executar um vídeo do YouTube aqui? Se eu te passar o link agora? Me passa o link, então. Coloca... Ok. Tá Dá um minuto aqui para mim. Pessoal, só um minuto, tá? Você quer que eu passe já? Se for possível, se você tiver como já executar. Ok. Olha aí, está passando. Esse vídeo vai estar demonstrando como que é feita então a conexão do driver ao computador ou ao software, tá bom, pessoal?
Espero que todos tenham conseguido ver ou entender. Muito obrigado, Ana. Nada. Desses itens todos que apareceram aí, é claro que o computador é individual aí e o software a gente disponibiliza gratuitamente. Os demais componentes todos precisam ser adquiridos. Então a interface, aquela outra ferramenta que vocês podem ter visto, que onde o driver é conectado, todos aqueles outros itens a gente não fornece gratuitamente, ok? Ok, então Qual que a era a gente tem próxima ainda pergunta? aqui uma questão do William. Podem ser para quais tipos de lâmpadas? O que? A programação? Não entendi a pergunta. Olha, só tá assim, William, se você quiser completar aqui, a gente pode ver isso, tá? Vamos adiantando enquanto o William diz mais alguma coisa que nos ajude a entender a pergunta. O David está perguntando, e neste caso, será conforme o dimensionamento do local? Paulo? Eu ouvi, mas eu estou tentando entender também essa pergunta. E Ok, qual foi a pergunta? David, se você puder, é que não disse mais nada, tá? Se você puder completar um pouquinho, explicar o que é que você quer perguntar nessa sua questão, a gente vai passando, tá? Leonardo Torres Menezes, para utilizar esse software, será necessário algum plugin, por exemplo, Java? Não, não é necessário nenhum plugin adicional para executar o software. Luiz Carlos Rezende, todos os drivers são de alto fator ou baixo fator de potência? Nós temos drivers diversos aqui. Não são todos que são programáveis, é claro, mas nós temos drivers tanto de alta potência quanto de baixo fator de potência. Temos as duas coisas. Então, os programáveis, na grande maioria, são de alto fator de potência, acima de 0,92. Venceslau da Mata, esses drivers têm uma boa resposta quando utilizados em equipamentos auxiliares com relé fotoelétrico, sensores de presença, etc. Sim, eles têm uma boa resposta. Quando, por exemplo, a gente utiliza esses drivers na saída de dimerização 0 a 10 com algum sensor para fazer o aproveitamento da luz natural. Então, sim, a resposta é bem rápida mesmo. Não temos nenhuma dificuldade nesse sentido, não. José Amilcar Lopes, poderia dar exemplo de utilização para habilitar a função DIN do off? To off, sorry. O inglês atrapalha um pouquinho às vezes. Essa função de into off, ela pode ser utilizada. É que hoje no mercado é bem difícil você encontrar um driver ou algum dispositivo de iluminação com interface 0 a 10 em que você consiga dimerizar abaixo de 10%, ou mesmo desligar utilizando o 0 a 10, que é esse sinal analógico. A aplicação pode ser para casos onde você queira exatamente desligar a luz. Então, se o sistema de controle ou por influência de algum sensor entender que tem luz excessiva no ambiente ou alguma outra característica que necessite que seja feito o desligamento da luz através desse sinal 0 a 10, dimerizar ele para zero mesmo, fora do horário, ou alguma característica de programação horária, alguma coisa nesse sentido, você pode dimerizar ele para zero. Então, habilitando essa função de into-off, você consegue atingir isso, né? Então, o nível zero de dimerização. A gente tem aqui uma pergunta do Francis Brauer, que eu acho que está dividida. Deixa eu ver se eu consigo entender a pergunta. Para automatizar o dimmer das lâmpadas e ligá-las e desligá-las, por exemplo,
desligar e ligar remotamente, é preciso algum hardware ou software auxiliar? Estou entendendo que nesse caso dá um ponto off. Se não for, você me corrige aí. Mas nessa função de into off, sim, eu vou estar apenas habilitando que o driver seja capaz de dimerizar até zero. Mas ele precisa de algum sistema de controle solicitando que ele dimerize para zero de fato. Então, sim, seria necessário algum dispositivo externo, algum controlador ou algum outro dispositivo que solicite essa dimerização até zero. Uma outra questão do Luiz Antônio José da Silva: existe algum problema na utilização desse sistema de dimerização da Osram em estúdios de áudio no tocante à geração de harmônicos prejudiciais ao áudio profissional? Nós temos esses drivers todos, eles são compatíveis com, eles estão todos dentro das normas IEC e tudo mais. Então, a gente está de acordo com todas as normas. Eu não sei qual é o pré-requisito necessário aí, então, para poder utilizar o driver em uma área de... Como que é o nome da área que ele disse aqui? Os estúdios de áudio, né? De estúdios de áudio, é isso, é. Mas nós estamos de acordo com todas as normas exigidas, então, no mercado, e de acordo principalmente com as normas europeias e americanas da UL. Então, acho que isso deve cobrir boa parte aí da dúvida. O Hélio está perguntando se numa sala com 100 drivers, ele precisa programar todos eles de forma individual. Com esse software, você consegue salvar um arquivo com as características principais que você deseja descarregar nos drivers. Mas para os drivers que são 0 a 10, sim, você precisa programar um a um. A versão DALI desse software e tudo mais, você consegue programar vários drivers de uma vez só. Então a gente tem as duas situações. O Marcos está perguntando se estes drivers são usados individualmente ou se é possível usar várias lâmpadas no mesmo drive. Esses drivers programáveis, eles são drivers para módulos de LED, componentes de LED, todos esses componentes que não venham com o driver integrado, certo? Então, nesses casos, nós vamos colocar o driver externo, que são esses drivers. É claro que para soluções com algumas luminárias que utilizam 3 a 4 barrinhas, você consegue, por exemplo, com um único driver, comandar todas essas barras. Mas essa utilização com lâmpadas não fica muito clara. Esses drivers não são para lâmpadas de LED. Geralmente as lâmpadas de LED já vêm com os drivers integrados. O Leonardo Torres Menezes pergunta se há alguma limitação física do cabo em distância e interferência eletromagnética. Olha, a gente tem diversos drivers para aplicações aqui, diversas também. Então, cada driver tem uma característica específica. Nós temos drivers onde o comprimento do cabo não pode ser mais do que 10 metros até o módulo de LED, até o último módulo de LED, porque aí a gente acaba tendo queda de tensão ou algumas outras influências. Então, mas isso é particular de cada driver. Então, preciso olhar caso a caso para essa pergunta. Vamos responder só a mais uma ou duas perguntas, porque fica muito extenso e a gente depois, no final, volta aqui, tá? Acho que fica mais fácil. A questão do Alan, vocês estão usando algum RTOS internamente? Se sim, qual? Como eu falei aqui, a gente só precisa do Windows mesmo para utilizar esse software, não precisa de nenhum outro componente a mais aí no sistema.
É claro, no software a gente tem a possibilidade de acessar um manual ou alguma coisa e outra, alguma funcionalidade que aí possa ser necessário utilizar o Adobe, né, para poder visualizar PDF ou o pacote Office para abrir algum Excel ou exportar dados. Mas não, o sistema operacional Windows é suficiente. Não tem nenhum desses real-time, qualquer coisa aí, que é necessário, não. Só o Windows mesmo. Ok, nós temos aqui mais 2 ou 3 perguntas, mas também há pessoal que está pedindo para a gente continuar com a apresentação. Assim, a gente vai continuar e depois essas questões que ficarem agora por responder, a gente volta aqui mais tarde, tá? Fica prometido. Paulo, quer dar seguimento, por favor? Sim, tá bom. Depois a gente retorna para essas outras perguntas, né? É, combinado. Tá bom. Tá, essa foi a primeira parte, então, da dimerização com o 0 a 10, tá? Nós temos outra possibilidade de dimerização com o nosso software aí para os drivers programáveis, que é chamada AstroDin. Essa funcionalidade AstroDin ela é ideal para aplicações externas, quando a gente tem, por exemplo, posts ou algumas aplicações assim em áreas externas mesmo, com fotocélulas, porque essa funcionalidade ela possibilita que você, a partir do momento em que a luminária for ligada, então no final da tarde, quando o sol começa a se pôr, quando a luminária for ligada, ela entra numa rotina de dimerização, que é mais ou menos essa rotina que está desenhada aqui. Então, seria como você programar qual é o nível que você quer que a luminária ligue quando chegar então no final da tarde. Você quer que às 6 horas da tarde ela já entre a 100%, você quer que ela entre a 90%, e você consegue colocar até 4 níveis de dimerização. Tá? Então, o nosso driver programável tem internamente um clock. Ele não é real-time, ele é um clock mesmo, então a partir do momento que ele é ligado, ele começa a contar. Então, ele conta o tempo a partir do momento que ele foi ligado e até o momento que ele vai ser desligado e vai respeitar a curva de dimerização que o usuário tiver desenhado aqui. Tá? Nessa função, a gente também apresenta qual vai ser a expectativa, né? Qual é a estimativa de economia de energia por utilizar essa função, tá bom? Uma característica desse software, então, na primeira noite ele não vai dimerizar, para basicamente entender qual que é a duração da noite e a partir da segunda noite em diante ele começa a respeitar a curva que estiver desenhada aqui. Tudo bem? E essa é uma solução que é basicamente, então, aquela fotocélula que já vai ser instalada nos postes e tudo mais, ligada no nosso driver. Então, você não precisa de nenhum controlador externo, nada além disso. O clock está interno no nosso driver, então é uma questão de programação mesmo. Esse é um diferencial bem interessante também, que pode ser aplicado em bastante áreas. A gente tem alguma pergunta, Ana? Olha, a gente pode voltar ainda um pouquinho atrás, mas em relação a essa aqui, há uma do Darwin perguntando sobre a ocorrência de falta de energia. O relógio se perde? Quando tem falta de energia, por exemplo, se ele estiver executando essa rotina de dimerização e a luminária for desligada, ele vai entender que acabou a noite ou alguma coisa nesse sentido. Se a energia já retornar em seguida, ele vai voltar e executar toda essa curva de dimerização novamente. É claro que quando amanhecer, a fotocélula vai cortar a alimentação novamente, porque vai ter os raios solares e tudo mais, e ela vai cortar essa alimentação, então a luminária vai desligar e na próxima noite volta tudo ao normal. O Marcos está perguntando qual o IP do drive. Olha, a gente tem vários tipos de drivers programáveis. A gente tem alguns que não têm um índice de IP superior a IP20. A gente tem alguns outros que são IP64, alguns IP66. Então a gente tem uma linha bem completa de drivers aí com
diversos índices de IP. Então, não tem nenhum O específico. Venceslau da Mata está perguntando se os cabos de alimentação desses drivers precisam ser blindados. A alimentação dele, a parte da alimentação de entrada é a padrão mesmo, como é feito. Não precisa ser feito nada diferente do padrão. Agora, para a parte da dimerização, que é o que eu entendo que você está perguntando, né? Quando a distância não é os 100 metros, né, de distância, por exemplo, que é o máximo comprimento de cabo para dimerização 1 a 10, os cabos, a partir dos 50 metros, ele precisa ser blindado. Então, se for um cabo que a distância vai ser maior do que 50 metros, é interessante. Se o cabo for correr numa infra, em conjunto com outros cabos de energia, é importante que eles sejam blindados, sim. Mas isso varia bastante com a distância do cabo, então, aí na aplicação. Uma outra questão do Luiz Carlos Rezende: qual o nível de radiofrequência que este driver emite? Pode fazer com que haja interferência em rádio, televisão, etc.? Desculpa, Ana, cortou um pouquinho sua voz. Qual que é essa pergunta? É sobre o nível de radiofrequência que este driver emite. Ele está questionando se a emissão de radiofrequência pode interferir com a rádio, com a televisão e por aí. Então, como eu comentei anteriormente, os nossos drivers respeitam as normas europeias e americanas. Então, não, esses drivers não vão gerar interferência nesses equipamentos. Agora, o nível de cada driver é bem particular. A gente tem os testes, com certeza, para todos os drivers e são todos aprovados de acordo com a norma. O Flávio Casimiro está perguntando e diz que é só para confirmar. Existe um módulo da Osram que faz a interface entre o notebook e o driver. Correto. Ok. Então, vamos novamente aqui para baixo. Cláudio Cruz, em média, quanto custa um drive? Olha, pessoal, eu não queria entrar nessa discussão de preço de driver, até porque cada driver vai variar muito o preço de um driver que é para ambiente interno, para ambiente externo, se ele é DALI, se ele é 0 a 10, quais são as funcionalidades que ele possui. Então, isso vai variar muito. O preço não tem como dar uma ideia de preço específica. Teria que ser mesmo a gente olhar projeto a projeto, qual é o driver a ser utilizado. Eles não são tão próximos assim o preço um do outro, ok? Jorge Nogueira, a programação se mantém sem energia por quanto tempo? A programação do driver, como a gente vai estar religando ele toda noite, essa programação fica na memória do microcontrolador do driver, né, internamente. Então, eu tenho que checar se existe esse limite, mas eu creio que não exista esse limite de quanto tempo a programação ficará na memória do driver, não. Luiz Mendonça, no caso de iluminação pública, os drivers Osram são compatíveis com outros fabricantes de luminárias LED? Sim, os nossos drivers, nós temos diversos modelos de drivers e eu tenho certeza que algum driver nosso vai ser sempre compatível com alguma outra solução que tenha sido desenvolvida por outros fabricantes. Os nossos drivers, algumas das nossas funcionalidades, elas existem em outros fabricantes também. Não tem muita coisa aqui que é exclusiva a Osram. E muitas dessas luminárias, na verdade, o que a gente tem que considerar para fazer a compatibilidade com os nossos drivers é entender a característica técnica e dimensionar o driver correto para a aplicação. Paulo Ângelo, funcionaria para trecho de iluminação pública? Se sim, qual a distância do trecho?
Não entendi. Funcionaria para trecho de iluminação pública? Se sim, qual a distância do trecho? É bem essa Desculpa, aí a Paulo. pergunta. Desculpa, Paulo, eu não entendi. O que funcionaria? A dimerização 0 a 10? Ou não entendi. A dimerização 0 a 10, sim. Se você tiver uma solução de automação que consiga interligar vários pontos, aí ficaria nesse limite de 100 metros, né? Que eu comentei que é do canal 0 a 10. Claro que existem alguns amplificadores de sinal, e aí você consegue replicar isso e estender para diversos pontos. Sim, se for esse o caso, sim, seria possível. Era bem essa a questão, sim. O Flávio Casimiro, atualmente, quem são os clientes da Osram no que diz respeito a esses drivers programáveis? Onde estão sendo utilizados? Hoje nós temos diversos clientes, temos muitos clientes fazendo várias obras, eles utilizam bastante em galpões, em ambientes externos também. A gente tem várias obras com isso em andamento. Nós temos clientes bem interessantes aqui no mercado, postos de gasolina e tudo mais. Então, sim, a gente tem esses drivers sendo utilizados bastante. Paulo, o José Carlos Tavares Ribeiro está me pedindo o seu e-mail. Posso dar? Passa no final, quando acabar a apresentação, junto com o link, os documentos todos, aí você também Olha, eu compartilha vou o já meu. colocar esse aqui e depois eu posso passar de novo, tá? Então, que é Tá bom, para mas sem ficar problemas, já né? e pronto. Ok. Pronto. Paulo, acho que podemos continuar com a apresentação para já não há mais nenhuma questão. Tá ok. Ainda continuando na dimerização, a gente tem uma terceira função que está presente aí em alguns dos nossos drivers programáveis, tá? Que é a função que a gente chama de função corredor. Essa função ela é parecida com a função AstroDIN, que eu acabei de comentar, porém ela tem algumas particularidades. Ela é um pouco diferente da AstroDIN. O driver continua com a mesma utilização do clock, mas esse já é ideal para corredores, para escadarias, áreas de serviços, banheiros, essas áreas que você consegue comandar várias luminárias da mesma forma. Então você poderia programar um corredor inteiro com todas as luminárias tendo o mesmo comportamento. Nessa função, nós podemos fazer ela tanto com um sensor de presença, como demonstrado aqui no gráfico, seria basicamente o sensor de presença está detectando presença, a partir do momento que ele para de detectar, o driver, utilizando do clock que ele tem internamente, vai seguir os parâmetros da programação que foi feita no software, então ele vai contar um tempo e seguir dimerizando até chegar no nível 0 de dimerização. Então você consegue programar alguns steps para essa iluminação cair. Então, de novo, sem a necessidade de um controlador, você pode, apenas com um sensor e um driver programável, estar realizando aí algum tipo de automação sem a utilização de controladores externos. Então, seria alguma coisa bem autônoma e inteligente só utilizando um driver programável. Não seria só aquela coisa de liga e desliga, você poderia fazer alguns steps de dimerização por algum tempo. Então, parou de reconhecer presença, conta 5 minutos com o clock interno, depois dimeriza para 50% e fica por um tempo em 50% para depois sim desligar. E o processo pode iniciar cada vez que o sensor reconhecer presença. Tá? E, é claro, também pode ser utilizado com pulsador. Então, se for algum ambiente onde tenha pulsador, também vai funcionar isso. Okay? Os parâmetros são muito fáceis de ajustar. Então, aqui, basicamente, você vai ajustar quanto tempo e em que nível de luz você quer que fique a luminária a cada quantidade de tempo que for passando. Então, é bem simples também. Tá bom? Tem alguma pergunta, Ana? Oi, Paulo. Tem sim. Vou só pedir para você falar um pouquinho mais alto. Aqui há algum pessoal que está sem áudio, mas eu penso que tenha que ver com a conexão deles e não propriamente com
a sua voz ou até a transmissão aqui, porque eu estou ouvindo tudo, portanto, a partida não há esse problema de falha de som exatamente. O som podia estar melhor, sim senhora, eu dou isso de barato para todo mundo, mas não há grandes problemas, não há quebra, não há falha no som, tá, pessoal? Aí, se vocês estiverem com quebra no som, é conexão do vosso lado. Aí eu peço, por favor, que usem o recurso de telefone. Eu repito que vocês não vão pagar por isso. Basta clicarem lá e vocês vão ter essa opção e vão ouvir tudo direitinho. Tá ok? Agora, a questão que nós tínhamos aqui é do Flávio Casimiro. Eu acho que a pergunta dele está relacionada com o próprio uso dos drivers. Ele pergunta qual é o objetivo com os drivers, economia de energia. Inicialmente achei que esse controle contínuo de fluxo luminoso, achei que fosse para ambientes mais exigentes, como uma sala de cirurgia. Portanto, ele está com dúvida até sobre a forma de utilizar, não é? Para que usar um driver? Tá. Se a gente, eu acho que talvez valha a pena voltar lá no início. As soluções de iluminação, a gente tem então basicamente 4 componentes, né? O driver, ele vai estar sendo utilizado para justamente ligar as placas de LED. Então, sem o driver não tem a luz. Então, não teria iluminação. Nós temos diversos tipos de driver no mercado, como eu demonstrei um pouco mais para frente aqui. Temos diversos tipos de drivers. Então, nós temos essa combinação, esses 4 tópicos aqui, entrada, forma, saída e controle, eles podem se combinar de diversas formas. Então, a gente pode ter um driver que é 110, com uma saída de tensão constante, um driver que é bivolt, seja DALI, compacto ou linear. Então, tem vários tipos de drivers, certo? Então, o driver basicamente para ligar o módulo de LED. Ou as soluções de LED que não venham com o driver já integrado, né? Mas o driver estaria atuando nesse ponto específico. Agora, nós temos diversos drivers que servem apenas para ligar a luminária. E aqui, nesse webinar, a gente está focando, então, em dizer quais são os diferenciais dos nossos drivers. Nossos drivers não são apenas para ligar e desligar. A gente tem esses drivers também, mas, nesse caso, a gente está falando dos drivers programáveis, onde é possível, então, utilizar essa função do fluxo constante, onde é possível você ter um driver só atendendo a diversas soluções, e todas essas outras funcionalidades que eu estou demonstrando, tá? Então, o driver serve para tudo isso, para economia de energia também, se a gente quiser falar dessa forma, utilizando um sensor, ou mesmo com clock e tudo mais, com o driver você consegue atingir tudo isso. O Marcos Leves Pacífico Peçanha está perguntando, em função das funcionalidades apresentadas, qual o percentual de redução de consumo de energia obtida com a sua utilização? No caso anterior, que a gente falou, então, no AstroDIN, o próprio software indica já qual que é a porcentagem de economia de energia. Então, nesse caso, 22,39, considerando essa situação específica que está desenhada aqui. Essa seria a redução de energia. É claro que para cada projeto, cada utilização, a gente vai ter uma solução diferente e um consumo de energia diferente, então a redução também será diferente. Mas é possível ser calculado tudo isso. Em algumas das nossas funcionalidades até já calculam isso automaticamente. Já são só essas as questões, tá, Paulo? Ah, tá ok. Então, continuando aqui. Próximo tópico é saída auxiliar e indicador de fim de vida útil. Então, alguns dos nossos drivers programáveis também possuem uma saída auxiliar de alimentação. Essa saída auxiliar pode ser utilizada para N aplicações.
Uma delas pode ser, por exemplo, para alimentar um módulo de automação. Então, nesse caso, seria para deixar ou um sensor ou alguma coisa nesse sentido, algum equipamento que fique vinculado à luminária, né? E você poderia estar, então, habilitando essa saída auxiliar para utilizar, para alimentar alguns desses dispositivos. Tá? Outra característica que tem nos nossos drivers programáveis é o End of Life, que é um indicador de fim de vida, que é esse segundo tópico que está indicado aqui. Tá? Então, basicamente, significa dizer que você vai informar no sistema qual é a expectativa de duração, em quantas horas o módulo de LED ou o conjunto aí luminoso é esperado que dure. Então, 50 mil horas, como no exemplo aqui. E quando chegar nessas 50 mil horas, então quando o driver for ligar essa luminária, ele vai entrar numa rotina diferente, para te indicar que a vida útil que foi informada lá atrás foi atingida. Então ele vai ficar, basicamente, o que acontece é que ele vai ficar em 10% do nível de luz durante 10 minutos, assim que ele ligar. Então essa é a forma de indicar que ele vai ter atingido a vida útil. Tá? Só voltando aqui na parte da saída auxiliar, o que acaba facilitando é que quando você não tem uma saída auxiliar no driver, e você precisa ligar algum outro dispositivo na luminária, você precisa de uma fonte externa para fazer essa ligação. Então, com um driver que já tem a saída auxiliar, você pode estar utilizando essa própria saída para fazer a alimentação. Então, essa é a vantagem do driver que possui a saída auxiliar. Você acaba facilitando bem aí a instalação. Tem alguma pergunta, Ana? Não, para já não. Pessoal, se tiverem questões, não se esqueçam, tá? O chat está funcionando, pelo menos. Bora, Paulo, continua. Tá bom. Próximo tópico aqui, então, é a proteção térmica do LED. Então, na luminária a gente tem o módulo de LED, certo? Que vai estar fornecendo toda a luminosidade. E no driver a gente tem a possibilidade, então, de monitorar a temperatura que está nesse módulo de LED. Para que monitorar isso, né? Uma característica bastante importante do LED é manter a temperatura baixa, para que ele não chegue ao fim da vida útil muito rápido. Então, com uma boa manutenção da temperatura, você garante que o LED vai durar o tempo de vida que ele é esperado mesmo para durar. Então, no nosso driver, basicamente, a gente tem uma entrada onde pode ser ligado um que a gente chama de NTC, que é um sensor de temperatura. Então, com esse sensor de temperatura, o nosso driver vai entender qual que é a leitura que ele está fazendo de quantos graus está naquele módulo de LED. E de acordo com os parâmetros que podem ser informados no software, você cria uma curva de dimerização para essa luminária. Então, basicamente, o que vai acontecer é o driver vai entender que a luminária está quente demais, ou o módulo de LED está muito quente, então ele vai realizar a dimerização até um mínimo level que você terá setado aqui, né, que o usuário terá colocado aqui no programa, então, e ele vai fazer essa dimerização para compensar a temperatura, para deixar com menos luz e com isso a temperatura cair. Então, é claro que esses parâmetros aqui todos que são colocados variam de acordo com o sensor de temperatura que vai ser utilizado. Tem alguns sensores de temperatura que são bastante utilizados para luminárias, para instalação externa, né? Então, cada NTC utilizado varia um pouquinho. Então, o NTC, basicamente, ele consegue ler a temperatura e, de acordo com a variação de temperatura, ele varia a resistência, e essa resistência é o que é lido pelo nosso driver. Então, o nosso driver faz a redução da corrente, dimerizando a luminária como um todo. E com isso faz a proteção térmica do LED. Tá? E com isso você consegue ter mais proteção na sua luminária. Tem alguma pergunta, Ana, nova? Tem sim, o Jorge Nogueira está perguntando se o driver possui sensor de presença.
Não, o driver não possui um sensor de presença. O driver possui a interface para comunicação. Então, nessa comunicação pode ser ligado um sensor de presença, ou também o sensor de presença pode ser ligado antes do driver, né? Fazendo a comutação da fase, ligando e desligando o driver. Mas no driver, integrado ao driver, não tem um sensor de presença. O David está perguntando se ele faz o controle da corrente pela temperatura. Exatamente isso que ele faz. O NTC conhece a temperatura e ele varia a resistência dele de acordo com essa temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menor a resistência. E o nosso driver reconhece essa variação da resistência e faz a redução da corrente. Fazendo essa redução da corrente, a luminária é dimerizada. Então é exatamente isso. Ele faz o controle da corrente. Ok, para lá é só isso mesmo, do ponto de vista de questões, Paulo. Ok. Aqui vamos para o último, então, o fluxo constante. Tá? Aqui o fluxo constante é um outro diferencial dos drivers programáveis, então, onde você consegue desenhar uma curva de acordo com as características de depreciação do LED que vai estar sendo utilizado. Você consegue desenhar uma curva basicamente compensando essa depreciação da vida útil do LED, essa depreciação do fluxo, né, então, do LED, você pode ir compensando, aumentando a corrente do driver. Então, você consegue desenhar essa curva aqui, e o que vai acontecer, de fato, é que a luminária não vai perder o fluxo dela. Então, o que geralmente acontece é que com o passar do tempo, a luminária vai perdendo o fluxo, né? Então, com essa funcionalidade, você consegue manter a luminária sempre com o mesmo fluxo. Então, o fluxo inicial que ela tinha, com esse ajuste da corrente que vai ser feito pelo driver, a luminária vai sempre mantendo o mesmo fluxo, do início ao fim. Então, o que vai acabar acontecendo é a compensação da diminuição aí da luminosidade do LED. Tá? Esse ajuste também é muito simples. No driver você tem aqui, então, os parâmetros. De acordo com a quantidade de horas que a luminária tiver instalada, você vai variando a porcentagem que a corrente deve aumentar. Então, o ponto importante aqui é escolher um driver que tenha folga na corrente para poder atingir os 125% da corrente inicial e fazer essa compensação. Tá? No software a gente consegue visualizar, então, o comportamento da curva, então como ficaria a corrente até o final. E aqui a gente tem um exemplo prático do que acontece quando a gente tem uma solução que não tem essa compensação, né? Então, quando a gente tem um driver que não vai fazer essa compensação numa luminária, ela vai manter sempre a mesma potência, porém o fluxo vai cair ao longo do tempo, chegando nas 50.000 horas com um fluxo bem reduzido com relação ao que foi inicial. E quando a gente tem um driver que consegue compensar essa perda da luminosidade, então ele vai aumentando a corrente com o passar do tempo e vai mantendo o fluxo da luminária constante. Então você fica do início ao fim da vida útil da luminária sempre com o mesmo fluxo de luz. Ok? Alguma pergunta, Ana? Assim, Paulo, nós temos aqui 10 perguntas para já. O Flávio Casimiro está perguntando qual a faixa de valores de corrente que as luminárias geralmente aceitam para essa compensação de perda do fluxo luminoso. Então, os módulos de LED aí, na verdade, conforme vai passando o tempo, eles vão perdendo a luminosidade deles, né? Eles vão iluminando menos, vamos colocar assim. O que o nosso driver faz é compensar, jogando um pouquinho a corrente para cima, então ele vai compensando o fluxo desses módulos de LED. Então, especificamente, isso não tem como eu te falar quanto que é para cada luminária. Isso vai variar bastante de acordo com o LED. Então, com aqueles testes de vida útil do LED, os LM80 e tudo mais,
você consegue ter acesso a esses parâmetros e saber como que o LED vai depreciar ao longo do tempo. E com isso você consegue fazer uma relação e compensar isso com a corrente. O Wagner está perguntando se a Osram tem treinamento presencial na área. A gente não tem feito treinamento aqui no nosso escritório. A gente tinha alguns treinamentos quando era na unidade antiga, mas aqui a gente ainda não voltou com esses treinamentos presenciais. Mas no futuro, em breve, eu creio que a gente deve voltar com esses treinamentos sim. Por enquanto, a gente não tem nenhum agendado. O Paulo Roberto está perguntando como fica a vida útil do LED aumentando a corrente. Então, esse comportamento de acréscimo da corrente vai ser, o driver vai realizar isso justamente pensando na depreciação aí, ou na aproximação do LED no final da vida útil. Então, na verdade, os parâmetros que vão estar aqui são associados justamente ao comportamento do LED. Ok? Então, através dos relatórios de desempenho do LED, o LM80, como eu mencionei, né? Então, através desse relatório, você vai colocar aqui os dados e compensar essa depreciação. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Eu estou visualizando aqui que esse é o slide 21. Você encerrou por aqui e essas são as últimas questões? Ou ainda mais alguma coisa depois disso que você vai querer apresentar ou dizer para o pessoal? É só para eu me organizar aqui do ponto de vista daquilo que estou cedendo, tá? É só isso mesmo. Não, esse último slide mesmo, o que tem a mais é um arquivo que eu preparei com a descrição dessas funcionalidades todas que eu apresentei hoje. Então, é claro, cruzando a apresentação com a ficha técnica, a especificação que vai estar aqui disponível para todo mundo, fica bem fácil de vocês poderem depois exigir em algum projeto novo que as luminárias tenham ou sejam capazes de utilizar essas funcionalidades. Elas tenham que ter condições de ter fluxo constante em todo o tempo da vida útil, ou que elas tenham possibilidade de dimerizar até zero e tudo mais. Então, tem um arquivo aqui com detalhes de especificação de cada uma dessas funcionalidades. Mas esse slide 21 realmente é o último. Ok, então, pessoal, uma vez que esse é o último slide da apresentação, eu vou fazer uma pergunta para vocês e aí a gente já vai retomar as questões que estão sendo colocadas, tá? Eu já coloquei aqui no canto inferior esquerdo os arquivos, tanto da apresentação como do certificado, como esse documento de especificação que o Paulo acabou de falar. Eu estou pedindo para vocês verificarem se todo mundo consegue ver o botão azul para fazer a descarga. Se alguém não conseguir visualizar, por favor, me fale para eu poder puxar um pouco, tá? Porque dependendo da dimensão das telas, pessoal que vê e a pessoal que não vê. Aí eu tenho que ajustar aqui essa caixa, tá? A outra coisa que eu vou pedir para vocês é, enquanto a gente responde para as perguntas e enquanto vocês baixam esses documentos, por favor, respondam também a esse questionário de satisfação sobre a sessão que nós acabamos de ter, tá ok? Então, eu já estou vendo que a pessoal que não tem o botão azul, eu estou puxando, tá, pessoal? Se por acaso houver alguém que deixou de ver ou que ainda não veja, é bem pequeno sim, Walter, mas se dá para ver, é quanto basta. Vanessa, você não está vendo ainda? E agora? Melhorou para você? Eu sei, a gente não consegue fazer tudo no mesmo tempo, mas vamos tentar, tá? Vamos tentar um pouquinho. Pronto, então acho que agora todo mundo tá vendo, tá ok? A gente vai fazer por ordem. Vamos deixar que todo mundo carregue no botão azul, aí a gente volta a encolher para o pessoal responder para as perguntas. Rubens, você ainda não vê? Tá bem no ecrã pequenininho você.
numa tela, perdoa, gente. Agora, vamos voltar para as perguntas. Então, deixa eu ver onde é que a gente ficou. Aqui uma questão do Valmi Pérez. Com a otimização de fluxo constante e diretamente com o aumento de corrente, existe a depreciação mais rápida das fontes? Não. Como eu falei, o que é importante nesse caso é sempre levar em consideração que como o driver vai ter que compensar essa corrente da luminária, né? Então é importante dimensionar o driver pensando na corrente que ele vai ter que fornecer lá no final da vida útil dele. Então não teria problema nenhum quanto a isso, desde que o driver tenha sido dimensionado corretamente. Agora temos uma questão do Marcos, deixa eu ver se eu acho ela, eu sei que é a seguir, espera aí, do Marcos Leles. Qual o comportamento desta função com a função de ajuste da temperatura com a corrente? São independentes? Isso vai estar funcionando em conjunto, né? Então, mas basicamente é isso mesmo. Você vai compensando o fluxo luminoso do módulo de LED, aumentando a corrente. Se isso fizer com que aqueça muito a plaquinha, o módulo de LED, ele vai começar a dimerizar para baixar a temperatura. Mas, em geral, eles vão funcionar em conjunto. Em geral, eles vão funcionar em conjunto, as duas funções. O Venceslau da Mata está perguntando se a partir de quantas horas de uso os módulos de LED começam a perder a eficiência. Isso vai variar de acordo com o módulo de LED, né? Então, geralmente as luminárias aí, quem monta os módulos de LED sempre manda esses módulos de LED para serem certificados, né? Fazerem os testes LM80. Então, isso é bem independente de cada módulo de LED. Mas a grande maioria dos LEDs aí, LEDs bons, né, de qualidade, vão durar em torno de 100 mil horas. A seguir temos uma questão do Flávio Casimiro. Acredito que cada luminária LED deva ter uma faixa de corrente nominal de trabalho. Correto. Cada luminária é projetada e desenhada então com módulos de LED, e esses módulos em conjunto vão consumindo a corrente, e é essa corrente exatamente que vai ser programada no nosso driver, e o nosso driver vai fornecer essa corrente para o módulo de LED ou para a luminária, né? E essa seria a corrente nominal para dar o fluxo ideal, né? O fluxo do projeto. José Carlos, essa pergunta é para mim, Paulo. José Carlos, você está me perguntando como baixa os PDFs. É só clicar sobre o botãozinho azul, tá? Se você não conseguir, ou quem não seguir, por favor, me envia um e-mail para eu saber que não foi possível para vocês baixarem. Aí eu mando tudo para vocês por e-mail mesmo, tá ok? Sem problema. Uma outra questão aqui, deixa eu ver. É que, entretanto, isto vai mexendo, né? O Luiz Carlos Rezende, se você instalar o LED no mesmo alimentador que atende uma iluminação de vapor metálico, pode queimar os drivers? Tá, então o que você estava perguntando é se a gente tem uma luminária de vapor metálico e a gente vai trocar a solução inteira por uma iluminação de LED, né? Não teria problema, desde que a alimentação seja compatível com a alimentação dos nossos drivers, não teria problema. Só tem que ser respeitado os limites de alimentação. Bom? Daniele Silva, aliás, drivers com protocolo DALI ainda são fornecidos pela OSRAM ou apenas os drivers de 0 a 10 volts? E eles também possuem software gratuito para programação? Sim, a OSRAM possui as duas famílias de produtos, então nós temos os DALI e também o 0 a 10. Tá?
E eles também possuem um software que, da mesma forma, pode ser baixado gratuitamente. E o processo de programação é muito parecido com os drivers de 0 a 10. Deixa ver. Pessoal, não coloquem o e-mail aqui, me manda mail mesmo, porque eu depois de fechar a sessão não vou ter acesso a isso para ver os vossos e-mails. O Flávio Casemiro está dizendo que gostaria de saber um pouco mais sobre esse protocolo DALI comentado pela Daniele. Claro, Não sei se... foi o que eu comentei no começo, né? É bom esses inputs de vocês aí. A gente vai coletar isso, então vamos tentar preparar um próximo webinar falando talvez especificamente do protocolo de dimerização 0 a 10, o Phase Cut e o DALI, talvez para deixar todos mais cientes do que são esses protocolos e tudo mais, mas a gente pode abordar isso numa próxima vez, sim. A outra questão, quer dizer, não há mais questões para já. A outra questão que eu gostaria de perguntar para você, Paulo, e só porque aqui pessoa está perguntando isso de novo, eventualmente não apanharam quando você falou há pouco, como é que eles poderão ter acesso para os links em relação aos softwares? Você envia para mim e aí eu envio para todo mundo? Como é que você quer fazer? Eu acho que no último webinar a gente compartilhou o e-mail do saque da OSRAM. Eu acho que esse seria o melhor caminho. É saque@osram.com. Então, acho que as solicitações poderiam vir todas pelo e-mail do saque da OSRAM. O Eduardo pode responder a todos. É esse o e-mail, é isso? É isso. Que eu coloquei. É isso. Pronto, pessoal. Então, quem quiser o software, por favor, manda um e-mail para esse saque que eu coloquei agora aí, e aí eles te mandam, tá? Luiz Carlos Rezende está perguntando se pode instalar no mesmo alimentador LED e luminária de vapor de sódio metálico. Pode instalar no mesmo alimentador LED e luminária de vapor metálico. A alimentação da lâmpada de vapor de sódio é através de reator, né, específico. O nosso driver não consegue alimentar esse tipo de lâmpada. Então não poderia. Paulo, acho que não tem mais questões. Não tem mais questões para já. Nós vamos encerrar o nosso webinar por aqui, tá? Eu estou agradecendo a todos a vossa participação, também um pouco da paciência, que eu sei porque não foi fácil em termos de som, um pouquinho difícil para algumas pessoas, aí que pedimos muitas desculpas por isso, tá? Esperamos, obviamente, numa próxima sessão a gente consiga resolver essa parte daí. E, Paulo, não sei se você quer dizer alguma coisa para o pessoal, só para terminarmos. Não, apenas agradecer, obrigado a todos aí por esse tempo aí que vocês desprenderam do seu dia para acompanhar aqui e conhecer um pouquinho melhor as características dos nossos drivers programáveis. Espero que vocês tenham ficado pelo menos um pouquinho mais familiarizado com as funções e com as possibilidades aí. Eu espero que vocês mandem algumas requisições aí, né? Mandem no e-mail do saque algumas o que vocês gostariam que fosse abordado no próximo webinar. Isso vai ser bem importante para a gente, tá? Olha, já que o Paulo falou nisso, eu vou transmitir uma coisa para vocês. Nós estamos planejando e esses meses de julho e agosto vão ter bastantes webinars, tá? Não só da OSRAM, mas nós estamos organizando também com a Weidmuller
aí que vocês devem estar bem atentos nos nossos e-mails, porque a gente vai começar a fazer essas comunicações todas. E em relação ao Osram, quem está participando, é muito importante para nós perceber sobre o que vocês querem falar. No último webinar que nós fizemos com a Osram, houve uma série de pessoas pedindo para nós falarmos de drivers. Estamos aí falando de drivers. Assim, se por acaso houver algum tema que vocês precisem muito, por favor, façam-nos chegar essas informações. Você tem o meu e-mail, eu vou colocar aqui de novo. E é uma questão de vocês mandarem um e-mail, tá? E eu respondo para todo mundo sempre, a não ser que não consiga logo, mas eu acabo respondendo. Aí ficamos aguardando o vosso feedback sobre aquilo que vocês querem assistir, aquilo que é importante para vocês no vosso trabalho. A gente quer é ajudar e o mais possível todo mundo, tá ok? Muito obrigada de novo, obrigada Paulo pela participação e pelo input que você deu aqui hoje para todos nós, e obrigada ao Osram também por proporcionar isso para a gente, tá? Tá bom, obrigado a todos e acompanhe aí os e-mails informativos da Voltimum, porque o próximo webinar da Osram será sobre fitas LED, um assunto bem conhecido aí por todos. O Henrique fará o próximo webinar, então fiquem ligados. Ótimo, obrigada, tá, gente? Estou encerrando.